Aleluia. Queridos, certezas que precisam ser lembradas. Muito obrigado, irmão. Certezas que precisam ser lembradas. Bertrand Russell, ele foi enfático quando asseverou: aquilo que os homens de fato querem não é o conhecimento, mas a certeza. Aquilo que de fato os homens querem não é o conhecimento, é a certeza. E eu acredito que Rousseau estava perfeitamente correto, exato, nessa palavra, porque nem todo conhecimento traz de fato à luz uma certeza que há no seu coração. Há muito conhecimento teórico, há muitas questões que são meramente teorias. Eu gostaria que você pensasse nesta noite: qual o peso da palavra de Deus na sua vida? Até que ponto o conhecimento da palavra de Deus não é apenas um conhecimento? Porque se o conhecimento não se reveste de prática diária, esse conhecimento não é certeza, é teoria. Eu gostaria que você parasse para pensar nisso nesta noite, sobre algumas certezas que precisam ser lembradas, que não podem ser esquecidas, principalmente num tempo tão difícil como este tempo que nós estamos passando. E eu quero então dizer a você: saia do lugar do conhecimento teórico para um salto na certeza da fé. Pratica aquilo que você diz conhecer, a palavra de Deus, e venha ser suprido daquilo que esta palavra produzirá na sua alma. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, no capítulo 1, os versículos 3 e o versículo 4, a Bíblia vai dizer-nos assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Oremos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos nesta noite ser avivados nas promessas do Senhor, e que a tua palavra não seja de maneira nenhuma apenas um conhecimento teórico, mas que seja vida praticada, que seja bênção em nossa vida, que seja vida na vida. Abençoe-nos, Pai, para que tua palavra em nós possa gerar um acréscimo da nossa fé continuamente. Ajuda o teu filho e a tua filha que vai ouvir esta palavra nesta hora, Pai, e produz entendimento no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o Dr. Lucas, médico conceituado, escreveu este evangelho declarando que houve uma acurada investigação de todos os fatos que ele narra. Ele foi minucioso na busca e por alguns anos ele estudou, ele pesquisou, ele foi investigar todos os fatos para trazer aos seus leitores algo que não gerasse dúvidas no coração. Lucas, ele desejava que os seus leitores tivessem neste evangelho um conteúdo que saísse da questão meramente teórica para uma fé, para uma certeza de fé. Lucas deseja então expor aqui através desta palavra, nos mostrar o quanto ele é criterioso, para que aqueles que dizem conhecer esta palavra, conheçam-na como palavra de Deus, assim como os outros 65 livros expostos nas Escrituras. Deus nos diz, escuta,
Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus dá-nos uma palavra maravilhosa acerca da sua própria palavra, quando Ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus está dizendo aqui: a palavra que sair da minha boca, a palavra bíblica, esta palavra é a palavra de Deus, saiu da boca de Deus. Então o adágio popular não se encaixa aqui quando diz que papel aceita tudo. Esta palavra é a boca de Deus falando ao nosso coração, e esta palavra, como diz Isaías, não voltará vazia, porque ela gerará fé, como Paulo declarou aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esta fé atrairá muitos ao Senhor Jesus, esta fé fará com que milhões se convertam ao Senhor, esta palavra levará muitos a povoarem o céu, a abastecerem o coração de Deus de alegria. Meus irmãos, esse texto ainda nos mostra que esta palavra, ela fará o que apraz ao Senhor, ou seja, esta palavra, ela cumprirá, ela obedecerá exatamente aquilo que Deus espera realizar através dela, porque ela é obediente cabalmente à voz daquele que a proclama, daquele que a divulga, daquele que a ordena. Escuta mais. O texto também nos disse que ela prosperará naquilo para qual Deus a designou. Escuta, a palavra de Deus só poderá prosperar em sua vida se você permitir que ela faça exatamente aquilo que Deus espera realizar em você. Você precisa permitir que esta palavra de Deus não seja apenas um conhecimento teórico, mas ela passa a ser na sua vida um estilo de vida, uma certeza absoluta. Ainda mais num tempo tão amargo como este que estamos passando, precisamos lembrar destas verdades que são certezas e que nutrem a nossa vida, nutrem a nossa alma e que sustentam, robustecem a nossa vida de forma a não sucumbirmos nestes dias maus. Com certeza as promessas de Deus são parte de todo o cimento que sustenta a nossa casa firme diante dos embates das tempestades que nos assolam. Deus então nos diz nesta noite: filho, filha, coloque no teu coração algumas certezas, saia do campo do conhecimento teórico e venha para a prática da minha palavra. E a primeira certeza que Deus quer trazer no seu coração, num tempo de tanta aflição, num tempo de tanta inquietação, num tempo de tanta guerra em todos os sentidos, escuta, a paz não é apenas uma possibilidade, ela é uma garantia. Eu gostaria muito que você tomasse nota disso, porque quando Lucas, o médico, ele fala que fez uma pesquisa acurada acerca de tudo que ele ia trazer no seu evangelho, no evangelho de Lucas, ele vai trazer-nos talvez aquele que foi um dos momentos mais difíceis na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, e ele relata uma caminhada de 2 discípulos logo na sequência após a morte de Jesus. Ele conta sobre 2 discípulos de Jesus que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e eles estão indo no caminho, e um homem aparece para eles e vai caminhando com eles, e conversa com eles, e eles estão tão abatidos, tão amargurados, tão entristecidos, que ele conversa com o homem e expõe ao homem tudo aquilo que aconteceu, a morte de Jesus, o quanto eles estavam tão tristes. Mas o texto nos diz que eles continuam caminhando, e à tarde vem chegando, a noite se aproximando, e aquele homem parece que vai continuar a caminhada. Então eles pedem àquele homem que passe a noite ali onde eles vão ficar.
E o texto nos diz que quando aquele homem misterioso, ele toma o pão nas mãos e ele parte da graça, o texto nos diz que este ato fez com que os olhos dos discípulos se abrissem, e eles conheceram que era Jesus, e nesse momento Jesus desapareceu. Agora aqueles 2 discípulos, com o coração cheios de alegria, cheios de paz, cheios de gozo, fervorosos, eles dizem: vamos voltar para Jerusalém. E eles voltam então, da mesma maneira que foram, voltam rapidamente. E quando chegam em Jerusalém, os discípulos estão numa casa trancados, eles estão amedrontados, a apatia, a amargura tomou conta de seus corações, e eles estão numa casa trancados, talvez se sentindo sem nenhuma esperança, sem nenhuma motivação, porque aquele a quem eles entregaram o coração, aquele a quem eles devotaram a fé, aquele que eles criam, e muitos até criam, que reinaria de forma terrena, que talvez implantaria uma monarquia ali naquele tempo em Israel, que tiraria de sobre eles o jugo do Império Romano, mas aquele a quem eles confiaram tanto morreu, foi morto. Mas aqueles 2 discípulos chegam àquela casa, aqueles discípulos contam tudo o que aconteceu, e quando aqueles discípulos estão falando, lá no capítulo 24, versículo 36, o médico Lucas diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles estavam contando as coisas que aconteceram, os discípulos estão em casa, os discípulos estão acumulados de sentimentos negativos, mas agora Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. Jesus está no meio de nós nesta hora, onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está aí no meio de vocês, e ainda que o coração de vocês estejam tumultuado, estejam contritos, ainda que o coração de vocês estejam se encontrando num momento difícil, Deus está dizendo: ministra a paz, e Ele pode ministrar a paz, porque esta paz é uma certeza. Jesus não direcionou-se aos seus discípulos num tempo em que eles estavam talvez numa festa, talvez comemorando, talvez com um sorriso largo: paz seja com vocês. Mas Jesus, em tempo de agonia, Ele direciona a sua paz aos seus discípulos: paz seja convosco, porque a paz do Senhor, ela vai além de todas as questões. A paz é uma certeza que Deus espera que você viva na íntegra em todos os seus dias. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele vai dizer-nos assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O próprio Jesus, ele diz: deixo-vos a paz. Ele deixou a paz aqui, mesmo num tempo conflituoso como este, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma sequência de mortes que abate, que abala, que entristece, ainda assim essa paz, ela permanece aqui. Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele está dizendo: olha, é a minha paz, é uma paz diferenciada.
E ele ainda compara, ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Ele diz: olha, a paz que eu lhes dou não se compara com o mundo, porque a paz do mundo, ela obriga o momento a estar tomado de tranquilidade, de plenitude, de tranquilidade. A paz que o mundo oferece, ela exige uma circunstância positiva. Mas a minha paz, a paz que eu dou a vocês, não vou lá dou como o mundo, porque a minha paz, ela consegue permanecer, ela consegue sobreviver no coração e no íntimo de vocês, mesmo na tristeza, mesmo no choro, mesmo na lágrima, mesmo no luto. Segunda certeza para o seu coração nesta noite: há socorro disponível para você nos braços de Deus. Há socorro disponível para você nos braços de Deus. Escuta, grande parte dos estados, vários estados do nosso país, está passando por um momento muito difícil na questão de prestação de socorro nos hospitais, nas UTIs, nas UPAs. Socorro tem sido algo difícil pela quantidade de pessoas necessitando de amparo. Muitos lugares, como Minas Gerais, como nossa cidade aqui em Timóteo, está em onda roxa, porque há poucos leitos de UTIs disponíveis para a população. Em alguns municípios já chegou a 100% de ocupação nos leitos. Muitos estão falando sobre a impossibilidade de socorrer as pessoas que chegam. Aqui não se levem para o hospital porque não tem socorro. E não é por negligência, é por falta de condição, de capacidade, de estrutura, de espaço físico. Meus irmãos, há socorro disponível nos braços de Deus para você, nunca vai faltar, tenha essa certeza. Aqui no mundo as questões são limitadas, sofremos, mas Deus está dizendo para você: há socorro nos braços do Senhor, há socorro nos meus braços, diz o Senhor para você nesta noite. E o médico Lucas, ele relata no capítulo 9, versículo 11, quando ele diz assim: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Jesus então, ele sai da região em que está e passa para uma outra região, e as multidões ficam sabendo, e o versículo continua dizendo: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus, ele acolhia, ele ensinava e ele socorria. Uma certeza para o teu coração: Jesus continua acolhendo, ensinando e socorrendo. Venha para os braços de Jesus. Ainda que falte socorro humano, não te faltará socorro do céu. Corra para os braços do Senhor, Ele te apoiará, Ele te ajudará, Ele estenderá suas mãos e te acolherá. Eu imagino a alegria de Lucas, sendo médico e agora ver Jesus, o médico dos médicos, com a sua excelência, curando, libertando, salvando e com tanta boa vontade em socorrer. Não há má vontade em Cristo para te socorrer. Escuta, querido, o salmista no Salmo 121, versículo 1, ele faz uma pergunta, e a pergunta do salmista não é porque ele busca uma resposta, a pergunta do salmista é para provocar uma reflexão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O salmista faz uma resposta faz uma pergunta, e eu posso até
imaginar, quando ele faz esta pergunta, os minutos, os segundos, melhor dizendo, de silêncio, para que houvesse de fato uma reflexão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E talvez hoje, com esta pergunta, você tenha que responder: de onde te virá o teu socorro? Virá da vacina? Virá de um leito de UTI disponível? Virá do homem, do ser humano? Mas o salmista ele responde para que não haja dúvida daquilo que ele quer colocar para você como certeza para o teu coração. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele está nos dizendo com toda a alegria da sua alma: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. O meu socorro está estabelecido naquele que domina, que é soberano sobre céu e terra. O que acontece no céu e na terra, o que acontece no universo, então está sobre o meu domínio, porque são feituras minhas. Não existe nada que não esteja sobre o meu controle. Irmãos, escutem: coronavírus está sob o controle de Deus. Ele não está aí fazendo o que quer, levando quem quer. Deus tem controle sobre todas as coisas. Não existe vírus nem coisa alguma que esteja fora do controle absoluto do Deus vivo. E a terceira certeza para o seu coração nesta noite: há um projeto divino para todos. Lucas, ele assevera com tanta tranquilidade, trazendo ao meu e ao seu coração uma certeza, quando ele declara no versículo 10 do capítulo 19: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas então está escrevendo, dizendo que ele tem toda uma condição de trazer uma palavra que seja aceitável para o nosso coração. E ele então, dentro destas palavras, dentro desse livro, dentro desse evangelho, ele vai nos dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele está dizendo: querido leitor, querido ouvinte da palavra de Deus, há um projeto divino para a sua vida. Há um projeto divino para a sua vida. Você não pode colocar a sua vida diminuída por um momento, marcada pela dor apenas, mas o Senhor tem um projeto, o Deus vivo tem um projeto para a sua vida, para a sua alma. Ele deseja que o ser humano possa usufruir de todas as bênçãos que Ele deixou aqui neste mundo para nós, mas que Ele usufrua com sabedoria, sem colocar o seu coração aqui, entendendo que há um lugar muito excelente, há um lugar muito superior a este, que é o céu, preparado para você. Essa certeza você precisa ter no seu coração. Há um projeto salvífico de Deus para a sua vida, e o Filho do Homem, Jesus, veio a este mundo buscar e salvar o perdido. O texto nos diz: o Filho do Homem veio, sim, Ele veio do céu, Ele veio como expressão máxima do amor de Deus, Ele veio ensinar, Ele veio curar, Ele veio trazer consolo e conforto, descanso para as almas, mas sobretudo, Ele veio buscar. Jesus não veio aqui nesse mundo, não esteve em carne aqui, para que você vivesse sua vida para esse mundo, mas Ele veio aqui para que você entenda, Ele veio te buscar deixando uma palavra que te mostra a direção que você precisa seguir, te buscar deixando o Espírito Santo, que te guiará e te converterá se você abrir o seu coração.
Ele veio te buscar, deixando aqui testemunhas à igreja do poder e da graça dele, por pessoas que já foram transformadas em novas criaturas. Ele veio te buscar, Jesus veio te buscar e ele tem um projeto para você. Ele veio buscar o perdido. Me faz lembrar o Espírito Santo que toca no coração daquele filho pródigo. Jesus veio buscar aquele que está no chiqueiro e fazê-lo voltar para a casa do Pai. Jesus veio buscar também aquele homem de oração, aquela pessoa fervorosa, que mesmo estando na cova entre os leões, continua fiel. Jesus veio buscar aquele que em meio a uma fornalha tão intensa, talvez a fornalha da aflição, talvez aquecida tantas vezes mais além do que o comum, mas o Senhor veio buscar aquele jovem fiel, que mesmo em meio à fornalha, permanece íntegro diante dele. Jesus veio buscar e ele veio salvar, e não apenas nos salvar da letalidade de um vírus como o Covid, nos salvar apenas dos nossos infortúnios terrenos, mas ele veio nos salvar do pecado que corrói e que mata, e mata eternamente, da morte que está no pecado e a morte que nos condena para uma eternidade longe de Deus. Ele veio nos salvar da condenação, ele veio nos salvar de uma vida privada da alegria, da graça que há no Senhor. Ele veio trazer-nos salvação. João capítulo 3, versículo 16, do Novo Testamento, ele se compara talvez com o Salmo 23, versículo 1, que toda criança sabe: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no Novo Testamento, talvez João 3,16 seja o versículo mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este texto, ele traz a expressão máxima daquilo que Deus realizou e realiza em nós e por nós. Se nós dividirmos o versículo, nós poderíamos dizer assim: Deus, o soberano entre todos, amou a maior de todas as escolhas feitas por Deus, amar. Deus amou o mundo, o maior beneficiado, amou o mundo de tal maneira, a amplitude deste gesto, amou de tal maneira que deu a maior de todas as liberalidades, deu o seu Filho unigênito, a maior de todas as dádivas, para que todo aquele que nele crê, a maior de toda a abrangência, a amplitude, para que todo aquele que nele crê não pereça, a maior de toda a prova de amor, a maior de toda a libertação, mas tenha vida, a maior de toda a bênção, tem a vida eterna, a maior de toda a longevidade. Olhamos para esse texto e entendemos o quanto Deus nos ama e o quanto esta certeza precisa ser aplicada nos nossos dias, em que parece que aquilo que Deus expressa na sua palavra não faz sentido, talvez porque a palavra esteja apenas aplicada a nós como um conhecimento teórico, mas o Senhor nos chama a viver esta palavra como certeza para a nossa vida. Vimos aqui 3 certezas: a paz, não como possibilidade, mas como garantia, o socorro disponível dos braços de Deus e esse projeto divino para todos. Porém,
nós só poderemos alcançar a veracidade dessas certezas no nosso coração se nós dermos um salto do conhecimento para a certeza, da razão para a fé, se nós nos entregarmos nas mãos deste Deus, para que Ele possa concretizar essa certeza em nós. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, certeza das coisas que se esperam. O que você tem esperado nesse tempo? De quem você tem esperado? O que você tem esperado? Deus te faz estas perguntas e são importantes, porque paz só vem do Senhor para a sua vida. A paz que vai manter-se viva em meio aos seus conflitos, o socorro que vai aliviar o seu sofrimento, ainda que a lágrima perdure. Olha, o projeto de salvação, ainda que pareça que os seus dias são eternidades, mas você está aqui de passagem. Prepare-se para o céu, prepare-se para o céu. O céu é um lugar preparado para a gente preparada. E talvez a palavra de Deus nesse tempo parece apenas um conhecimento teórico, porque você tem se desestruturado, com medo da vida, com medo da crise, com medo da pandemia. Olha, nós precisamos nos guardar, nós precisamos preservar a nossa vida, mas a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Creia nisso, tome posse dessa verdade, fortaleça o teu íntimo, fortaleça a tua vida emocional, a tua vida espiritual, saia da teoria. Já falei isso aqui, mas há cozinheiras que ainda cozinham com os seus livros de receita. Há muito ainda de livros de receita na casa de alguns. Mas dentro desses livros, talvez, muitas das receitas que estão lá nunca foram preparadas pela cozinheira. Nunca foram. Talvez algumas com sucesso e ficou naquelas, repetidamente. A palavra é um livro de receitas, de coisas deliciosas, preparadas por Deus para nós. A palavra de Deus é um livro de receitas que traz a nós certezas. E se você tomar posse de todas as receitas, não somente de algumas, porque geralmente as pessoas pegam apenas a Bíblia nos versículos que agradam ou naqueles que trazem ao seu coração uma afinidade diante dos desejos humanos, mas Deus está te dizendo nesta noite, toma principalmente os versículos que quando você lê, você os evita. Toma principalmente os versículos que quando você lê, você se sente diante de um espelho, precisando se arrumar, precisando se pentear, precisando se lavar. Quando a palavra te mostra de fato que você não está bem, toma esse versículo para você, porque esse de fato vai fazer gerar em você coisas grandes e firmes que você não conhece. Vai gerar e vai te fazer ser produtivo. Tome certezas para a tua vida, põe a fé em prática, venha para a sua bênção, venha para Jesus. O Senhor te chama nesta noite, trazendo essas certezas para o teu coração que não podem ser esquecidas, num tempo tão difícil como este. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue ministrando o nosso coração, que Ele continue falando a tua alma, e que você continue perseverando, firme na fé, sabendo que coisas grandes e firmes Ele tem, destinadas a você que crê na sua palavra, e cumpre a sua vontade. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santo,
mais uma vez, diante do Senhor estamos, para colocar as nossas vidas, Pai, para nos entregarmos, para dizer o quanto Te amamos e precisamos de Ti, e também para Te pedir, Pai, que as certezas registradas na Tua palavra de Gênesis e Apocalipse podem ser acolhidas por cada coração, vivenciadas por cada vida, e que a prática destas verdades, Pai, dessas certezas, possam trazer bênção, possam frutificar e trazer vitória a cada vida. Deus possa fortalecer esta vida para superar esse tempo mau, para lidar com esta perda, para lidar com este luto, para lidar com o parente, o familiar que está internado. Deus, que a certeza de uma vida eterna no Senhor possa ser tranquilidade para o nosso coração quando a nossa vida física estiver em risco. E que aqueles, Pai, que ainda não entregaram o seu coração ao Senhor, que o Teu Espírito continue, Pai, sendo, Deus, aquele que há de tocar, aquele que há de incomodar, aquele que há de usar pessoas como boca do Senhor, para que estas vidas também possam entender a finitude de seus dias e virem, Pai, para a certeza da Tua palavra, a certeza da Tua paz, a certeza do Teu socorro, a certeza do Teu projeto salvífico em Cristo Jesus. Abençoe, Pai, cada vida, cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém.